hoje nós vamos tratar um pouco sobre a Conjuração Baiana, que aconteceu entre 1798 e 1799. Essa conjuração, também chamada de Revolta dos Alfaiates, e até mesmo alguns estão falando agora no novo nome, Revolta dos Búzios, ou qualquer coisa assim, passou para a história como sendo popular, porque teriam participado ex-escravos ou mesmo escravos, alfaiates e gente ligada ao exército de baixa patente. Porém, isso não é verdade. Ela foi uma conspiração feita da elite, né? Por quê? O que estava acontecendo? Bom, Salvador naquela época tinha 60 mil habitantes, talvez. Era um lugar extremamente próspero, muito dinâmico, que fazia comércio intenso com a África. Havia, então, saía de Salvador Carreira da África, a Carreira da Índia também passava por lá. Havia, inclusive, construção de navios em Salvador, né? Havia, então, comércio não só ligado a produtos, mas também a construção de navios. A pauta de exportações da Bahia superava mais de 120 itens naquele final de século XVIII. Salvador já não era mais a capital, já tinha passado por Rio de Janeiro, mas era a maior cidade do Brasil e extremamente dinâmica, né? Então, Salvador era uma coisa que interessava muito ao Estado português. Naquele final de século XVIII, havia uma elite que se corrupta em parte, que se imiscuía em negócios locais, que estava ganhando muito dinheiro, e o Estado português resolveu intervir nisso. Dadas as políticas reformistas de Rodrigo de Souza Coutinho, depois veio morar no Brasil com a vinda da família real, e implementou uma série de medidas quando estava no Brasil, mas lá desde Portugal também começou uma série de medidas que foi afetar bastante na Bahia, né? A Bahia, nessa época, era governada por Fernando José de Portugal e Castro. E ele foi um político honesto, né? Aliás, a honestidade dele virou até proverbial, e olha que ele foi secretário do Erário, hein? Ele quando faleceu, a família não tinha nem dinheiro para pagar o próprio velório dele, o próprio enterro dele, de tal forma que ele foi honesto, não foi corrupto, né? Outros tempos. Bom, havia então uma elite na Bahia, em Salvador, provavelmente o maior figurão dessa elite corrupta era José Pires de Carvalho Albuquerque. Uma das fontes de renda dele é que eles eram envolvidos num processo de arrematação do contrato de dízimos. O que significa isso? O Estado português, claro, cobrava impostos. Um desses principais impostos era chamado em dízimos. E o Estado português leiloava, então, determinados contratos em dízimos. Então, grandes investidores se reuniam para pagar para o Estado português uma determinada quantia, e por isso esses arrematadores podiam cobrar os impostos em nome do Estado português. E o Estado português, a vantagem para o Estado português é que ele já recebia em dinheiro uma quantia que ele entendia que seria a soma desses determinados impostos ou tributos. E quem arrematava, né, o contratador, então adiantava esse dinheiro para o Estado português, depois ia atrás coletar os impostos. Isso daí se revelou altamente lucrativo, porque obviamente esses contratadores acabam arrecadando mais dinheiro do que pagar o imposto português. Isso aí foi altamente rentável, né? E justamente o ministro Rodrigo de Souza Coutinho de Portugal resolveu intervir nisso, né? Resolveu acertar essa questão do contrato de dízimo e também outras operações para reorganizar. Isso daí, então, acabou ferindo no bolso de gente muito graúda lá em Salvador, principalmente do José Pires de Carvalho e Albuquerque, que tinha vários escravos, etc. Ele também pertencia à Ordem de Cristo. Aliás, essa elite, todo mundo no Brasil colônia, pertencia a alguma entidade religiosa, ou Santa Casa de Misericórdia, alguma irmandade religiosa,
ou alguma ordem terceira. Quem não pertencesse a uma das três era mal visto na coroa. Então, esses figurões se alinharam com um grupo de maçons, cuja talvez a principal figura teria sido Cipriano Barata, né? Cipriano Barata, ele estudou em Portugal, ficou inebriado pelo iluminismo, voltou para o Brasil e foi um dos fundadores das primeiras sociedades secretas no Brasil. A dele, em especial, era chamada Cavaleiros da Luz, que era conhecida por ter pouca estrutura hierárquica, já que o Cipriano Barata defendia um certo igualitarismo. E lá nessa sociedade secreta do Cipriano Barata foram alfaiates, foram gente de toda sorte, entre eles, por exemplo, Manuel Faustino, que foi alfaiate. Manuel Faustino era fazendeiro, alfaiate, filho de uma ex-escrava e amigo dos antigos senhores da mãe dele, né, quando ela era escrava, né? Curioso. Havia outros como Agostinho Gomes, Tenente Aguiar Pantoja, Luiz Gonzaga, Lucas Dantas. Então, esses figurões se aliaram com esses maçons para fazer uma revolta na Bahia, visando o estabelecimento de uma república e a libertação dos escravos. Falar libertação dos escravos para atrair mais gente, porque os figurões, todos eles eram escravocratas, né? Então estabeleceu uma república supostamente mais igualitária, né? E com valores iluministas e liberais. Aí a conjuração foi descoberta, né? Se fez uma grande investigação com centenas de implicados, e 5 foram condenados à morte, 4 foram executados, porque o 5º fugiu. Entre os executados ficou Lucas Dantas, o tal Manuel Faustino que eu falei, e Luiz Gonzaga, né? O Cipriano Barata só foi punido com prisão, e ele foi um dos grandes arquitetos, já que ele era ao mesmo tempo filósofo, agitador político e médico, né? Ele participou da Conjuração Baiana, da Revolução Pernambucana e até mesmo teve participação na Confederação do Equador. Ou seja, ele era um agitador, né, um revolucionário. Era um revolucionário. E não sobrou para ele, ficou pouco tempo preso, depois voltou às atividades revolucionárias, manteve suas atividades maçônicas. Ele era dono de um jornal com o nome Demagor, Sentinela da Liberdade, etc. Sobrou a pena capital para quatro, né, os bodes expiatórios. Inventaram lá 4 figuras, como o Lucas Dantas, que supostamente teria sido líder, mas não foi, e ele foi decapitado, esquartejado, tal. Outros foram punidos com degredo e foram mandados para a África, né? Então arranjaram os bodes expiatórios, só esses bodes expiatórios, pessoas mais simples, que foram condenados à morte. O grande arquiteto do ponto de vista de jornal, de agitação, que foi o Cipriano Barata, não foi condenado à morte. E os grandes figurões, que na realidade estavam por trás, como José Pires, já citado por mim, passaram incólumes, ou seja, sequer foram punidos e ainda continuaram formando uma elite corrupta e rica lá de Salvador, né? Então essa é a verdadeira história da Conjuração Baiana, que é vendida como um movimento popular. De popular não teve nada, foi uma elite que não gostou das reformas promovidas pelo Estado português, boa parte delas boas para evitar a corrupção. Essa elite corrupta se revoltou e arquitetou então essa conjuração, né? E aí, principalmente, o foco que eles não gostavam era na alteração da arrematação dos contratos de dízimos, que dava uma fortuna para eles, né? Um Estado português queria regularizar isso e acabar com essa mamata. Mas aí a elite descontente que fez a conjuração, né? Bom, nós estamos aqui nesse mês, já criamos o grupo. Já criamos na área de Seja Membros o grupo 1, o nível 1 e o nível 2. O nível 1 é um apoia-se, né? A pessoa que gosta do nosso canal, quer nos ajudar, tem lá o nível de contribuição,
que é pouco menos de R$5, na qual eu darei aí eu darei prioridade para responder as perguntas de quem aderiu ao nível 1. No nível 2, nós teremos, além de também dar prioridade nas respostas para quem tiver as perguntas, nós também teremos aí uma live mensal para o nível 2, que falaremos sobre vários temas. Falaremos sobre eleição, guerra na Ucrânia, atividade de sociedade secreta, nova ordem mundial, etc. E outros temas que os membros poderão escolher. Né? Será uma vez por mês, um custo pouco menos de R$20 por mês. Só que aí nós chegamos a um número mínimo para poder viabilizar isso, que seriam 20 membros, número mínimo. Né? Então, se você tiver interesse, por favor, se inscreva e adira aí, né, ao nosso nível 2, que vai ser bem interessante. Aí temos uma live mensal. Para deixar claro, né, que vai ser um grupo mais exclusivo, então essas lives não serão publicadas nunca no YouTube, ficarão disponíveis apenas para os membros do nível 2. Bom, se você gostou do nosso canal, por favor, se inscreva nele e nos siga no Instagram. Muito obrigado.